Isso que está acontecendo na rede do Ethereum somente ocorreu 2 vezes na história. Desde abril desse ano, estamos vendo um aumento muito relevante no número de transações dentro da rede do Ethereum. Esse gráfico nos mostra o número de movimentações que ocorreram entre diferentes contas dentro da rede Ethereum. E geralmente, momento com grande aumento de transações na rede se traduzem em aumento relevante nos preços, como foi o caso em 2017 e 2020 e 2021. O que faz sentido, o aumento no número de transações dentro da rede significa uma maior adoção da tecnologia e essa maior demanda pelo ETH resulta em um aumento nos preços. Porém, esse mesmo gráfico nos indicou momentos de reversão muito forte, marcando topos locais no preço do Ethereum e entrando em períodos prolongados de correção, como foi o caso após o final dos bull markets de 2017 e 2021. Então, como devemos interpretar esse gráfico? É o que vamos responder nesse vídeo. E diferentemente dos influencers de cripto que tem por aí, nossa análise é baseada em dados e fundamentos, não em narrativas de desenhos na tela e de um gráfico. No Mister Market temos uma coisa muito clara na cabeça: os dados não mentem. Então, para entender se a adoção do ETH deve continuar subindo nos próximos períodos, precisamos entender quais são os principais drivers de demanda que estão puxando a adoção para cima. Para isso, vamos olhar para os três principais setores que estão outperformando o restante do mercado de criptomoedas esse ano, que são DeFi, RWA e stablecoins. São beneficiárias diretas do Genius Act, que é o primeiro framework regulatório aprovado pelo governo dos Estados Unidos, que estabelecem regras de como os emissores de stablecoins, como USDC, devem lastrear o dólar. Essa medida colaborou para a claridade regulatória nesses segmentos, que aumenta a confiança de investidores institucionais para aderir à praticidade das blockchains e stablecoins, que é bem próxima da estabilidade, do regulamento das moedas tradicionais. E podemos ver como esse avanço impactou positivamente o setor de DeFi, os protocolos de finanças descentralizadas. E vemos que o Total Value Locked, o TVL, praticamente dobrou desde abril desse ano, saindo de 80 bilhões de dólares para 150 bilhões de dólares. E é importante notar a participação da rede Ethereum em DeFi, com praticamente 90 bilhões de dólares, representando mais da metade das transações feitas nessa rede. E agora, com o framework regulatório, é provável que vamos ver esse valor continuar subindo, com a crescente adoção das stablecoins. O que nos leva ao segundo ponto. Vemos um crescimento contínuo e acelerado no valor total de stablecoins nos últimos 2 anos, o que deve seguir como tendência após a aprovação do Genius Act. E qual é a rede que mais se beneficia disso? Claro, é o Ethereum, com 150 dos 270 bilhões de dólares que representam o universo de stablecoins. E o terceiro segmento que enxergamos com potencial gigantesco por diversas razões e que vai se beneficiar dessa nova regulação é o segmento de RWA, o Real World Assets. Esse gráfico nos mostra o valor total em RWA, o que na prática é a transformação dos ativos reais como real estate, ações ou qualquer ativo em tokens, ou seja, é a tokenização de ativos reais para blockchain. Hoje, o valor total de ativos tokenizados é de 30 bilhões de dólares, um valor insignificante do total de ativos que podem ser tokenizados hoje, que é o valor de todos os ativos financeiros e não financeiros do mundo, estimado em 360 trilhões de dólares. E vemos como estamos em uma tendência de crescimento fortíssima de ativos tokenizados e que deve continuar no médio e longo prazo. Aqui, por via de curiosidade, podemos ver quais são as classes de ativos que estão mais sendo tokenizadas. Private Credit, Treasury norte-americano e investimentos alternativos são as três classes de ativos mais relevantes dos ativos tokenizados hoje. Acreditamos que a tokenização por blockchain vai ser uma forma muito eficiente de democratizar os investimentos que hoje só estão na mão de pessoas ultra ricas. Então, para esses três segmentos que vimos, o Ethereum é central no crescimento deles e é o que está abastecendo esse rally recente no volume de transações da rede Ethereum. E, obviamente, o Ethereum, como toda a classe de criptomoedas, é considerado como um ativo de alto risco e o preço flutua como um ativo de alto risco. O que isso significa é que precisamos ter algumas pré-condições econômicas para essa classe de ativos continuar subindo. As condições de forma geral desse momento são o desemprego controlado, inflação controlada e o aumento da liquidez dos mercados. Então, começando pelo mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vem apresentando um enfraquecimento. A média móvel de 3 meses da geração de vagas desacelerou para 35 mil, o ritmo mais fraco dos últimos 10 anos. Porém, apesar da fraqueza, ainda não estamos vendo uma deterioração no desemprego, como é típico em momentos de recessão. Já em relação à inflação, o repasse das tarifas tem sido mais gradual do que o esperado, e com impacto sem grandes alardes até agora.
Então podemos dizer que a inflação vem cooperando dadas as circunstâncias até agora, mas o Core CPI e o PCI, os principais índices de inflação norte-americana, ainda estão acima de 3%, assim como as expectativas de inflação do mercado para o futuro, que estão desancoradas, lembrando que a meta do Fed é de 2%. E ainda tem muitas firmas para repassar o aumento das tarifas para o consumidor. Então, ainda temos muito chão para trilhar em relação às expectativas de inflação. Agora, vocês conseguem entender o dilema atual do Fed, que possui um mandato duplo, o que significa que ele deve garantir a estabilidade da moeda, controlando a inflação e, ao mesmo tempo, impedir que o mercado de trabalho se deteriore. Hoje temos uma situação muito rara e peculiar, de inflação levemente acima da meta, enquanto o mercado de trabalho deteriora gradualmente. O que nos leva à terceira condição que falei antes, o aumento da liquidez. O Fed optou por colocar mais peso ao medo de um aumento no desemprego e já iniciar o ciclo de corte de juros, mesmo que a inflação ainda esteja alta. O mercado está precificando um ciclo de corte que deve chegar em 3% até o final de 2026, o que, em tese, vai aumentar a liquidez. Mas é importante vocês entenderem que estamos andando em uma corda bamba por enquanto, com a inflação acima da meta e o mercado de trabalho se enfraquecendo. Aqui no Mister Market, estamos de olho na evolução desses temas e, por enquanto, nossas condições estão sendo atendidas. Então, estamos posicionados para capturar mais alta no mercado de cripto. No Mister Market, trabalhamos diariamente monitorando diversos dados e indicadores para estar posicionado do lado certo das tendências e pegar suas viradas. Se você acredita na nossa missão de levar mais análises como essa de nível institucional para vocês, nos ajude dando um like e se inscrevendo no nosso canal.